Bem, pessoal, vamos dar início aí mais uma aula, né? Agora com relação ao capítulo 5 do Kallen. A gente vai falar de formulações alternativas e transformações de Legendre, né? Então a gente vai considerar algumas formulações para resolver ou atacar os problemas termodinâmicos utilizando formulações alternativas. E para isso vamos utilizar as transformações de Legendre. Então, inicialmente vamos falar sobre o princípio da mínima energia, né? Que é uma outra abordagem, uma outra formulação dos problemas ou da teoria termodinâmica, paralelo aí ao princípio da máxima entropia que a gente já considerou. Vamos falar sobre as transformações de Legendre e também finalizar com os potenciais termodinâmicos e as funções generalizadas de Massot. Muito bem, então, seguindo aqui, né, a gente vai revisar ou vamos retomar aquilo que a gente já viu até agora. No sentido da termodinâmica, nós temos tratado ela sob dois aspectos, né? A gente considerou a representação da entropia, né? Já falamos sobre a representação da entropia, e uma outra representação alternativa é nos moldes da representação da energia. Então, na representação da entropia, a equação fundamental do problema termodinâmico, da teoria termodinâmica que nós estamos considerando, é a entropia como uma função da energia, do volume, do número de mols, dos componentes e assim por diante. E com base nisso, as propriedades dos sistemas, né, temperatura, pressão, potencial químico, ele é dado como uma função também da entropia, do volume, do número de mols, né? Então a gente consegue, a partir dessa equação S, determinar o T, o P e o μ, né? Temperatura, pressão e potencial. Como? Utilizando as derivadas, né? A forma diferencial da entropia, como sendo ds, uma somatória, né? De uma função, a derivada ou a relação entre a entropia e a variável em consideração desse xk aqui, pode ser o u, o v, o n, né? E assim por diante. Então esse k indo de 0 até o t, esse zero aqui vai dar um coeficiente, essa derivada aqui é um coeficiente f, o f0 é 1 sobre t, da temperatura, né? A gente consegue observar essa expressão da temperatura, e o k para 1, 2, 3 e assim por diante é o menos pk sobre t, que aí a gente vai ter pressão, os potenciais e assim por diante. Então essa daqui é o formalismo na representação da entropia. Na representação da energia, a energia como uma função da entropia, do volume, do número de mols, né, e assim por diante, né, essa energia que é a equação fundamental. E aí podemos, a partir da derivada de U com relação a S, de U com relação a X, tá? Que seria a contrapartida dessa expressão aqui. Aí essa expressão, a derivada de U em relação a S, né, a gente consegue encontrar temperatura, pressão e assim por diante. Bem, com base nisso, aplicando o princípio de extremo, né, o princípio de extremo, a gente conseguiu estabelecer uma teoria utilizando aqui o princípio de extremo no contexto da representação da entropia, é o princípio da máxima entropia. Quer dizer, os sistemas termodinâmicos ou na natureza tendem a uma situação em que de modo espontâneo em que a entropia seja máxima. Então, os diversos sistemas eles buscam situações, configurações onde a entropia tem o maior valor possível. E quando a gente encontra a configuração do sistema onde a entropia é máxima, a gente tem aqui um estado de equilíbrio. Em contrapartida, na representação da energia, o princípio de extremo aplicado ao contexto, à representação da energia, gera o princípio de mínima energia. Quer dizer, os sistemas na natureza tendem a uma situação, uma configuração onde a energia tem o menor valor possível. Então, na entropia, é o princípio de máxima entropia, e no contexto, na representação da energia, é o princípio da mínima energia. Então, a natureza constrói ou evolui para situações em que a entropia seja máxima e a energia seja mínima. E a gente vai ver que esses dois princípios eles não são excludentes, mas eles são complementares, tá?
o, o texto, o livro-texto, ele mostra, né, ele dá uma prova, inclusive, que a gente não vai demonstrar aqui, né, por conveniência, por questão de tempo e de espaço, a gente não vai demonstrar aqui, mas a prova pode ser facilmente demonstrada, tá bom? De que um princípio, uma situação de equilíbrio onde a entropia é máxima, implica numa situação, né, numa situação de energia mínima e vice-versa. Muito bem, então, sendo assim, olha, a gente consegue observar aqui na figura 5.1 um diagrama, né, um diagrama onde a gente tem aqui a entropia nesse eixo, né, e a energia, né, a entropia, aqui S é a entropia total do sistema, energia é a energia total do sistema, e nesse terceiro eixo a gente tem uma variável, né, uma variável independente qualquer, tá, do sistema ou subsistema 1. Então a gente percebe, por exemplo, que nesse plano, né, a gente tem aqui, nesse plano onde a energia é essa energia o zero, ele corta a superfície, que são os locos, são os diversos estados que o sistema pode ter. Então ele intersecciona essa superfície numa linha, né, numa curva. E na representação, quando eu tenho energia total constante, na representação da entropia, o estado mais provável, o sistema evolui para uma entropia maior, que é representada pelo ponto A. Em outras palavras, imagine que nós temos aqui um vínculo, né, onde a energia total é constante, então o sistema não troca energia com o ambiente, tá? E aí de todos os possíveis estados, né, que estão na superfície, né, apenas esse aqui dessa curva é que são os acessíveis. Então, se a energia total é fixa, é constante, e eu posso variar o valor de xj1, então o melhor valor de xj é aquele que maximiza a entropia. Então é caracterizado aqui pelo ponto A. Tá certo? Então aqui a gente vê como funciona, né, uma representação geométrica do princípio da máxima entropia. Nós já analisamos isso antes. Agora, no contexto da energia, o que é que nós temos? No contexto da energia, nós temos uma situação semelhante. Nós vamos considerar aqui uma situação onde a entropia é constante, é um vínculo. A gente vai estabelecer um vínculo aqui sobre a entropia, né, que é o S igual a S0, tá? Que determina uma curva de interseção na superfície. Então é essa curva, tá bom? Que abraça aqui, ó, que contorna a superfície, a interseção da superfície de todos os estados possíveis ao sistema. E aí vinculado, né, ou seja, uma vez que a gente estabelece o S igual a S0, esse valor aqui é o valor da entropia, então eu não posso ter, por exemplo, esses estados nem abaixo nem acima. E dizer que o S é S0 constante, a gente fixa, né, os possíveis valores, os possíveis estados acessíveis ao sistema como somente dessa linha aqui, dessa curva. Então, o que a gente quer é que nessa situação nós vamos ter agora que variando o xj, os valores possíveis são aqueles para os quais, né, o estado de equilíbrio A, né, é o estado que minimiza a energia ao longo da curva. Então, nessa situação, a gente vai evoluir do ponto A, a gente vai evoluir para os valores de xj, né, para o qual a energia U começa a minimizar, ou por esse lado ou pelo outro, tá bom? Então o que a gente vê é que existe uma equivalência entre a máxima entropia e o mínimo de energia. Então, comparando aí as figuras 5.2 e 5.1, a gente vê que são maneiras diferentes de abordar o mesmo problema, tá certo? Então, para nós recapitularmos aqui o que nós vimos, a gente vai ter então, né, o princípio da máxima entropia, né, e o princípio da mínima energia. Ou seja, no princípio da máxima entropia, o valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não vinculado,
no caso a entropia, né, ou qualquer outro parâmetro, energia, número de mols, assim por diante, que não esteja vinculado, ou seja, que pode variar, ele é tal que maximiza a entropia para um dado valor da energia interna total. Então vamos lá. No princípio da máxima entropia, todas as propriedades, todos os parâmetros internos do sistema devem variar para que a energia, para que a entropia alcance um valor máximo para um determinado valor fixo de energia interna. Então, para que eu utilize o princípio da máxima entropia, a gente fixa a energia total e varia todas as outras propriedades ou parâmetros internos para que a entropia alcance um valor máximo. Aplicando o princípio da energia mínima, o valor de equilíbrio ou estado de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não vinculado, qualquer propriedade do sistema, número de mols, volume e assim por diante, ele é escolhido de tal maneira para que, para um determinado valor fixo da entropia total, a energia tem um valor mínimo. Tá certo? Que é o que mostra, basicamente o que nós traduzimos aqui é o que representa a figura 5.1 e a figura 5.2. Esses princípios eles são equivalentes, né? Como eu falei, um deles implica necessariamente o outro e vice-versa, tá bom? A prova ela é dada de um modo formal, mas eu evitei colocar aqui porque a gente não vai ganhar conceitualmente, não muito, né? Tá? Na demonstração, basta a gente lembrar que esses, ou aceitar, ou considerar que esses princípios são realmente verdadeiros. Eles não são mutuamente exclusivos. Tá? Quer dizer, se eu tiver um, eu não posso ter o outro. Isso não é verdade. Bem, agora falando um pouquinho sobre as transformadas de Legendre, né? Vamos dar vamos considerar um pouco sobre as transformadas de Legendre e ver o que a gente pode tirar, né? Como a gente pode utilizar essa ferramenta no contexto, né? Transformar tudo aquilo que a gente aprendeu na entropia ou na representação da entropia para considerar agora no contexto da representação da energia. Então, inicialmente, a gente considera que, por exemplo, no laboratório, frequentemente a gente considera medir propriedades ou grandezas que não são nem a energia e nem a entropia, mas a gente mede os parâmetros, né? Os parâmetros que são acessíveis em laboratório são, por vezes, a temperatura, a pressão. Então, isso aí que a gente mede utilizando instrumentos físicos reais, no geral, a partir disso a gente vai calcular ou consegue derivar propriedades ou os valores da energia e da entropia do sistema. Então, é importante a gente, ao invés de estar com uma equação S, né, que é uma função da energia, volume, número de mols do primeiro componente, assim por diante, a gente medir essas propriedades internas. Então, o problema que nós temos em mão é, em alguns momentos, o princípio de extremo providencia ou fornece, né, uma maneira de existir, por exemplo, relação entre temperatura e a entropia. A gente conhece a relação entre a temperatura e a entropia, mas na prática, os instrumentos que a gente utiliza medem a temperatura e não a entropia diretamente. Né? Então a gente pode medir, por exemplo, a gente pode controlar e medir a temperatura por meio de instrumentos como os termostatos, né, que controla a temperatura, e os instrumentos para medir os termômetros. Então, nesse sentido, seria bom se a gente tivesse todo o nosso tratamento em termos da temperatura, ao invés da entropia diretamente. Então, a gente vai partir agora para um formalismo matemático que permite nós quantificarmos, montarmos uma equação fundamental em termos desses parâmetros práticos, ao invés dos parâmetros teóricos da entropia, né, teóricos entre aspas, né, da entropia e da energia interna. Então, o formalismo inicia considerando, por exemplo, uma equação fundamental como dessa forma aqui, da equação 5.13, onde a
a variável y é dependente das variáveis independentes x0, x1 e assim por diante. E cada uma dessas variáveis, elas estão relacionadas com a relação de cada uma dessas variáveis, ou a dependência do y para cada uma das variáveis independentes é dada pela equação 514, né, pela derivada parcial de y com relação a xk, enquanto as outras são mantidas constantes. Tá bom? Bem, então, por simplicidade, né, a gente pode representar a função, ao invés de considerar primeiro uma função de várias variáveis, vamos considerar uma função de uma variável só. Por exemplo, digamos que inicialmente o y é um y de x, como mostra aqui a figura 5.13. Então, y como uma função de x dá aqui uma curva genérica, né? Dá uma curva, e a relação, o coeficiente 5,14, ele é a derivada, no caso aqui seria a derivada total, tá bom? Não derivada parcial, como está escrito, aqui é uma derivada total dy dx, que dá a inclinação da curva, tá? Em um determinado ponto. Muito bem, então, agora se nós desejamos considerar P como uma variável independente, ao invés de x, mas a variável P como independente, então nós precisamos fazer aqui uma manipulação. Nós devemos primeiro eliminar x dessa expressão, x dá 5,16 e a 5,15, e simplificar essa expressão numa só, onde y é uma função de P. Tá bom? Faremos y como uma função de P, a equação 5,17. E aqui a gente pode até lembrar que quando a gente faz isso, devido à relação entre y e P, que envolve uma derivada, a gente lembra também que isso pode gerar algum problema por causa das constantes de integração. Então o y, essas três curvas aqui na figura 5.14, essas três curvas, elas representam a mesma curva, né, com a mesma função P, que dá a inclinação, tá? Mas equações y de x diferentes. Então essas três curvas, onde y é igual a y de x diferentes, mas tem a mesma equação P, a mesma relação. É como se eu colocasse aqui uma equação, por exemplo, aqui um segmento aqui de uma parábola, né, um pedaço aqui de uma parábola de uma equação de segundo grau, tá bom? De y varia com x ao quadrado, por exemplo, né? Mas com o coeficiente, aquele mínimo da equação, o y mínimo aí, diferente, para cada x diferente, tá? É só mudar os coeficientes, por exemplo, o coeficiente c da equação de segundo grau. Então, conhecer o P, eu posso gerar vários y. Para um determinado y, eu posso ter um P. Mas para um P, por causa da integração aqui, eu posso ter vários y. Né? Para explicar melhor, só para demonstrar aquilo que eu estou tentando descrever, a gente pode fazer assim. Por exemplo, dessa expressão, vamos lá, dessa expressão nós podemos ter, por exemplo, P é igual a dy dx. Então, dy é igual a P dx. Logo, para escrever o y como sendo um y de x, é integrar P dx. Mas isso aqui vai dar o quê? Eu vou botar aqui de um x0 até um x', né? Mas isso aqui vai dar px menos x0 mais uma constante, que é a constante de integração. Então, cada uma dessas equações aqui, elas equivalem a p x menos x0 mais c1 para cá. Essa P que multiplica x menos x0 mais um C2, outra constante. E aqui P que multiplica x menos x0 mais C3. Então, conhecendo o P e voltando para a função x, eu posso ter várias
curvas, porque vai depender, entra aí a questão da constante de integração. Mas a princípio seria, tendo aqui o y como função de x e o p, eliminar o x e colocar o p lá, para que nós tenhamos y como sendo y de p. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Tá? O método alternativo é utilizando aqui a geometria de linha de Plucker, né? Que é uma maneira de a gente construir a mesma equação, a mesma curva, né? É uma maneira de construir a mesma curva utilizando retas tangentes, né? A interseção entre diversas retas tangentes para p's diferentes e interseção no eixo y diferentes. Tá? Vamos entender então como é que funciona isso. Ou seja, a gente está vendo, a gente vai ver agora a curva, tá? A curva y de x, né? Y igual a y de x, essa curva, nós podemos ver ela de duas maneiras. Ou como um envelope de uma família de linhas tangentes. Envelope é a interseção aqui, ó. Aqui o envelope, tá? Dá para verificar aqui o envelope, dá para enxergar bem aqui o envelope, né? De uma família de curvas tangentes, ou como os locais dos pontos que satisfazem a relação, a equação matemática y igual a y de x. Então, qualquer equação, tanto no modo A ou no modo B, que nos permite construir a família de linhas tangentes, vai servir muito bem da mesma maneira como é a relação y, que é igual a y de x. Então, se a gente considera uma equação, a equação da reta tangente aqui, olha, a reta tangente como sendo uma função de y com relação a x, né? A equação, eu não estou falando mais da equação y de x, é a equação da curva, tá bom? Que é o envelope das tangentes. Agora eu quero escrever, eu quero me concentrar na equação de cada reta dessa, tá? De cada reta tangente. Então essa curva, ela vai vir aqui, essa reta vem e ela vai cortar o eixo y em um determinado ponto psi, tá? E nesse caso, eu preciso escrever então que você percebe que para cada curva dessa, para cada reta tangente dessa, eu tenho uma inclinação, por exemplo, essa e essa têm inclinações diferentes, né? Portanto, valores de P diferentes, já que P dá inclinação, tá? E elas vão cortar o eixo Y em pontos diferentes. Esse aqui, ó, corta aqui, e esse outro corta ali em cima, tá? Dessa maneira, né? Para a gente visualizar, fica dessa maneira. Essa reta, essa daqui, ó, essa aqui, ela vem, segue em direção até aqui. Isso aqui eu vou chamar de psi, tá? E essa outra que eu vou marcar de outra cor para ficar fácil para distinguir, ó. Então essa aqui, ela vai sair aqui, ó. Então ela tem outro psi. Então existe uma relação para construir toda a curva, né? Que é o envelope das tangentes. Existe uma relação psi. Existe uma relação entre psi e p, que é essa descrita na equação 5, essa equação 5,18. Essa equação aqui, conhecer a equação psi igual a psi de p, ela é completamente equivalente à equação fundamental y igual a y de x. Lembre-se, quando a gente fala de equação fundamental, a gente lembra que estamos utilizando y como y de x, mas lembra, a equação fundamental aqui, na termodinâmica, vai ser S igual a S de U de V e assim por diante, tá? Ou U igual a U de S, V, tá bom? Tá certo? Então nós estamos trabalhando de modo genérico aqui com y de x, mas ocupando o lugar do S, para a gente não sair carregando a notação e a discussão diretamente com as propriedades termodinâmicas. Ok? Bem, então vamos ver como é que a gente evolui para isso. Olhando para uma equação dessas, o que é que a gente vai ter?
né, nós vamos ter aqui, olha, como eu mostrei, aqui a gente vai ter a equação, esse ponto aqui é a interseção. Então eu vou pegar, por exemplo, para determinar a inclinação, eu vou pegar esse ponto, tá? Um ponto aqui qualquer, ó, esse aqui, e aqui a inclinação, mostrar que a tangente de θ, tá? Eu vou chamar isso aqui de θ, tá bom? Vai ser quem? Eu posso colocar essa altura, que é y menos πc, tá? Y menos πc, e esse tamanho aqui, que é x menos 0. Então vai ser y menos πc sobre x menos 0, como nós temos aqui na equação 5,19. Ou reescrever πc igual a y menos px. Tá? Bem, o que é que nós vamos entender então? Então, dessa forma, nós vamos ter que a equação 5,21, ela é a equação fundamental, carrega a propriedade, a informação fundamental do nosso sistema, que é y igual a y de x, ou nós podemos ter também, né, por diferenciação, a equação P igual a P de x. Lembra que P é a derivada de y em relação a x. Né? P é derivada, é dy dx, portanto P é uma função de x também. Bem, a identidade básica então das transformações de Legendre da equação 5,20, tá? Da equação 5,20. E esta equação, né, equação 5,22, associada às equações 5,20, 5,21 e a 5,22, elas têm uma relação, e o processo de transformação, tá, de y como uma função de x para πc como uma função de y menos px, esse processo é o que nós chamamos de transformação de Legendre. Tá certo? A função πc, portanto, ela é denominada, né, ou ela é chamada de transformada de Legendre de y. Né? O πc é a transformada de Legendre de y. Ok? Sendo assim, se dy, aliás, dψ é igual, né, retomando aqui a expressão, né, que nós encontramos. A expressão que nós encontramos aqui era πc igual a y menos px. Essa é a equação 5,20, tá bom? 5,20. Então, pessoal, na fórmula diferencial, o que é que nós vamos ter? dψ é igual a dy menos p dx menos x dp. Tá? E aí a gente lembra que dy, ou seja, que p é igual a dy dx. Portanto, então daqui a gente vai ter que dy é igual a p dx, né? Então, dy é igual a p dx, então dy menos p dx dá zero. Então, dψ é quem? Dψ é apenas menos dpx. Ou que menos x é igual a dψ dp, né? Ou seja, dψ é igual a menos x dp. Ou que menos x é igual a dψ dp. Bem, em resumo, o que é que nós temos? Esse quadro aí, olha, na página 142, esse quadro diz o seguinte, ó. Para uma função, tá? Uma função y igual a y de x, a equação fundamental y igual a y de x, nós temos a sua transformada de Legendre, que é πc igual a πc de p. Os coeficientes, né, os coeficientes de y descreve o comportamento, a inclinação, né, o comportamento de y é p. Tá? P é igual a dy dx. E aqui, no caso da transformada de Legendre, nós vamos ter menos x igual a dψ dp.
A transformada de Legendre de y é psi. Psi é igual a menos px mais y. Por outro lado, o y é igual a xp ou px mais psi. A eliminação de x e y leva a psi. E aqui a eliminação de p e de psi leva a y. Ou seja, a gente vê aqui que a relação, a transformada de Legendre, ela é de mão dupla, né? Ela é de duas vias. Do mesmo jeito que se eu tiver a função y de x e aplicar a transformada de Legendre, eu encontro psi. Se eu tiver psi, aplicando a transformada de Legendre, eu encontro y. Tá bom? Então, existe uma transformada, a inversa pode ser realizada também de modo sistemático. Ok? Isso aqui nós consideramos uma expressão y como uma função apenas de x. Tá? Mas nós podemos expandir isso para funções de mais de uma variável. E aí, simplificando esse ponto, a gente vai ter aí o quadro da página 144. Para uma função fundamental, uma equação fundamental y igual a um y de x0, x1 até xt, os parâmetros, né, de proporcionalidade é o p, tá? As propriedades que a gente vai medir, é o pk. E aí eu tenho que a diferenciação parcial denota constância para todos as outras variáveis naturais. Lembra, quando eu faço aqui a derivada em relação a xk, se o x for 2, né, quando eu estiver derivando, o x0, x1, x3 e assim por diante vão ser considerados todos constantes, a derivada parcial. Né? Uma consequência direta do conceito, né, daquilo que a gente já aprendeu da matemática de derivada parcial. Muito bem, então a forma diferencial da equação fundamental y é dy, certo? Dado pela somatória. E aí, nesse sentido, a gente consegue encontrar o y em termos de p, né, aplicando aí o conceito da transformada de Legendre. Da mesma forma, expressando o y em termos de p, depois que eu apliquei a transformada de Legendre, eu posso retomar essa outra expressão, onde os coeficientes eles são dados por menos xk, derivada de y em relação a p, tá? Certo? E esse pk agora é derivada parcial de y em relação a xk, tá certo? Como a gente já havia considerado. E aí, dessa forma, aplicando a transformação de Legendre, eu consigo retomar a expressão inicial, y igual a y de p0, mais, que é a constante, certo? Mais a somatória de xk/pk. Então, isso aqui tem a ver com as somatórias, lembra? Com aquelas várias curvas que a gente considerou lá na figura 5.4, tá bom? Lá na figura 5.4, tá bom? Bem, então, para a gente aplicar aquilo que a gente considerou até agora, vamos considerar aqui o problema 5.2-1, tá? Aqui a gente tem uma equação y é igual a x2 sobre 10 e claramente a gente sabe descreve uma parábola. Vamos deixar aqui essa tabelinha guardada porque ela vai servir de mapa para o nosso raciocínio, tá bom? Então vamos lá, qual que é a ideia? Encontre a equação desta parábola na representação da geometria de linha y psi igual a psi de p, tá bom? Então o nosso objetivo é encontrar isso aqui, tá bom? Ou essa forma. Então vamos lá, a gente vai seguir esse caminho, né, ó, essas diretrizes que a gente considera aqui no quadro, tá bom? Então vamos lá, inicialmente a gente tem que a função y é um y de x apenas, ou seja, esse y é igual a 1 sobre 10 que multiplica x ao quadrado, é a equação do problema, tá bom? Bem, então primeiramente, para determinar essa expressão, tá? A gente quer essa expressão, a gente precisa encontrar o p. Quem é o p? Ora, p vai ser derivada de y em relação a x. Aqui eu coloquei derivada total porque a função y é função apenas de uma variável.
Então isso aqui vai dar 1 sobre 10, que multiplica 2x, ou seja, 1 sobre 5x. Logo, dessa expressão, a gente tira que o x é quem? O x é 5p, tá bom? Bem, se isso é verdade, se a gente encontrou esse resultado, então podemos escrever y como sendo 1 sobre 10, vou melhorar isso aqui, tá? Como sendo 1 sobre 10 vezes x ao quadrado, que é 5p ao quadrado. Portanto, vai ser 25p2 sobre 10. Bem, a partir desses dados, a gente já tem agora como escrever a função psi. Vamos lá. A função psi, ela é quem? Ela é menos p vezes x mais y. Então, vai ser menos p, quem é o x? X a gente encontrou que é 5p, ó, menos p vezes 5p, mais quem é a função y? Y em termos de p. O y em termos de p vai dar 2,5 p2. Logo, a função psi é quem? É um psi de p, agora, olha, é um psi de p que vai ser menos 5p2 mais 2,5 p2. Logo, psi de p é quem? É menos 2,5 p2. Pronto. Encontramos aí a forma, né, a transformada de Legendre da função inicial, né, y igual a x2 sobre 10. Tá bom? Muito bem. Na letra B, o que a gente quer na letra B? Então, encontramos aí a representação da menos 2,5 p2, né, p ao quadrado. Agora ele quer que a gente faça o seguinte: num cartão, um papel gráfico, né, um cartão milimetrado, que varia aí o x de menos 15 até mais 15 e o y de menos 25 a mais 25, desenhe linhas retas com inclinações P igual a 0, P igual a mais ou menos meio, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por diante. E com interseções que satisfazem a relação π igual a π de P, como nós encontramos aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: o que nós vamos calcular é o seguinte: para P igual a 0, a gente vai ter π igual a 0. Para P igual a mais ou menos meio, nós vamos ter π igual a menos 2,5, que multiplica 0,5 ao quadrado. E assim por diante. Então, esses cálculos aí eu fiz, né? Eu utilizei um programa, o Origin, né, que realiza o gráfico. E aqui a gente tem, olha, na nossa figura, nessa figura aqui nós temos, na curva preta é a parábola original. Essa expressão aqui é a expressão, essa daqui, ó, essa expressão aqui, essa equação é o y igual a 1 sobre 10 x ao quadrado, tá bom? Isso aqui é y e aqui é x, tá bom, gente? E aí, para cada uma dessas expressões, olha, essa aqui tem inclinação zero. Significa o quê? Que essa daqui é para P igual a zero. Essa outra, essa aqui, tem inclinação P igual a menos meio. Tá? Essa, P igual a mais, não mais ou menos, né? Mais 0,5, mais meio. Essa é para P igual a menos 1,5, aliás, a menos 1. Essa é para P igual a mais 1, não mais ou menos, é mais 1. Essa é para P igual a menos 1,5, eu fiz assim, tá bom? E essa é para P igual a
mais 1,5. Então a gente percebe, para cada uma dessas eu fiz o seguinte: para construir, por exemplo, essa primeira curva, eu coloquei P igual a menos 1,5, P igual a menos 1,5, e aí eu percebi que a interseção, esse ponto aqui, ó, é quem? É o psi. Esse ponto aqui, por exemplo, para a curva amarela, para a reta amarela, tangente, para a reta amarela, eu peguei o P igual a menos 1,5. Então, quando eu coloco aqui na minha expressão, P igual a menos 1,5, eu encontro o valor do Y. E aí eu consigo escrever uma equação, por exemplo, do tipo... E aí eu consigo escrever uma equação, por exemplo, aqui é y igual a ax mais b. Uma reta no gráfico xy. Só que esse a é o p e o b é o psi. Tá certo? Então eu posso escrever assim. Então quando eu coloco p igual a menos 1,5, que é esse valor aqui, p igual a menos 1,5, aqui eu encontro o respectivo psi, que é o ponto no eixo y que vai ser cortado pelo gráfico amarelo. Se eu quiser saber agora, por exemplo, para p igual a menos 1, eu colocar menos 1 aqui no lugar do p ao quadrado, e calcular o psi. Vai dar um valor aqui, ó, vai dar aqui, tá? E assim por diante. Então, dessa maneira, a gente consegue construir as duas representações. Perceba, essa representação da curva preta é a equação original, e essas outras são as retas tangentes cujo envelope, olha só, cujo envelope, né, é equivalente à equação y original. Tá bom? Então tá aí feita a letra A e letra B do problema 5.21. Bem, então aqui nós finalizamos, tá, essa primeira abordagem. Vai ficar faltando aí apenas a segunda parte desse capítulo, né, que envolve os potenciais termodinâmicos, né? E isso aí vai ficar então para a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Aproveitem agora para revisar os conceitos de transformada de Legendre e resolver os problemas até agora da seção 5.1 e da seção 5.2.